Mateus capítulo 6, versículo 24. Irmãos, hoje de manhã eu preguei sobre os olhos. Quando Jesus está falando no Sermão do Monte, e ele trata algo sobre os olhos, sobre o coração, sobre tesouro. E você que não esteve aqui de manhã, você depois, vale a pena se você puder assistir, ouvir esta mensagem, está lá no Facebook, porque com certeza é uma palavra assim que vai edificar a sua vida cristã. Deixa eu ver um glória a Deus aí comigo esta noite. Agora, nesse momento eu quero falar sobre uma escolha eterna. Qual é o tema? Uma escolha eterna. E em Mateus 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite, e pedimos que esta palavra possa vir de encontro aos nossos corações, trazendo mudança e nos ajudando nas nossas escolhas eternas. Oramos agora na autoridade do nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deixa a sua Bíblia aberta, pode se sentar, por favor. Irmãos, vamos lá, eu quero que você caminhe comigo nesta mensagem de hoje. Eu quero o máximo da sua atenção, se você puder. Acredito eu que será um tempo de bênção para a nossa vida. Quantos creem comigo? Dizem glória a Deus aí bem forte. Irmãos, nesse versículo, nesse texto, nesse momento, Jesus deixou algo muito bem definido para nós. Jesus aqui, ele está sendo assim enfático. Ele não deixa nenhuma dúvida, nenhuma margem. Jesus nesse texto, ele é direto e ele define, ou ele é definido naquilo que ele está dizendo para nós. E na verdade, com esse texto, Jesus, ele não só está sendo enfático, definido, mas ele também nos chama a a fazermos uma escolha, a termos uma definição na nossa vida. E a definição que Jesus traz nesse versículo é que nós precisamos fazer uma escolha. Esse texto é tão interessante porque vai me chamar a atenção que dentro aqui do contexto que eu vou pregar para você hoje, Jesus não diz que eu devo fazer uma escolha todo dia. Escolho hoje, amanhã volto, mudo de ideia de novo, mudo de ideia. Não. A chamada nesse texto é para que seja uma escolha eterna, para que seja uma escolha definitiva, para que a gente possa hoje tomar uma decisão, se nós ainda não a fizemos, e que esta decisão, que esta escolha seja para sempre. Deixa eu ouvir um glória a Deus aí comigo essa noite. Então Jesus está dizendo, e aqui ele é claro, e ele é definido. Jesus, ele diz algo assim tão interessante, que ele está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Porque se nós servirmos a dois senhores, ou vamos agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então ele nos chama diante desse texto, e ele diz que não é ele, com esse texto ele está deixando claro, não é ele que vai fazer essa escolha, mas somos nós. É uma palavra direta aos cristãos, direta às pessoas que estão ouvindo também. E a palavra direta é que você e eu, nós precisamos fazer a nossa escolha. Diante desse texto, cabe a cada um de nós decidirmos. E decidir o quê? Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Ele está dizendo, ninguém pode servir a dois. Ou serve ao Senhor, ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Tentar servir os dois, tentar servir a Deus e servir a Mamon, vai ser na nossa vida uma perca de tempo. Você vai perder tempo com isso. Se você não define a quem serve, e tenta servir a um, tenta servir o outro, tenta agradar um, tenta agradar o outro, na verdade você está perdendo tempo. Você não vai conseguir ser fiel nem a um, e não vai conseguir ser fiel nem ao outro. Todos os sábios da terra concordariam com essa fala de Jesus. Todos concordariam. Quem serve a dois senhores sempre vai deixar um em falta. Sempre.
Quem vai servir a dois, um vai ficar faltando. Um vai ficar faltando para um. Vai agradar mais a um, vai atender melhor a um e vai deixar de atender o outro. E a palavra no original aqui, nesta palavra servir, quando Jesus está dizendo não podemos servir a dois senhores. No grego essa palavra servir, quando olhamos no original, ela não traz o sentido de servir como alguém que leva uma água, por exemplo, serve uma água, serve um café, não. Essa palavra servir, ela no original ela traz a ideia de ser escravo. Ser escravo. Agora, ser escravo dentro de qual contexto? Ser escravo no sentido de ser aquele que cumpre fielmente a vontade do seu Senhor. Porque servir, eu estou aqui agora pregando, e de repente um diácono pode trazer aqui para mim e me servir, por exemplo, um chá, e colocar aqui do meu lado um chá. Mas não é o que eu quero. Eu queria água, porque eu estou pregando e eu preciso beber água. Eu gostaria de receber água. Mas ele pode vir e me servir um chá e colocar aqui. Às vezes você vai na casa de uma pessoa e ela te serve alguma coisa. Por exemplo, a minha esposa, ela odeia café. E às vezes alguém vem e serve a ela o quê? Café. Mas ela não bebe café. Então não é servir nesse contexto. O servir aqui no original está dizendo sobre ser escravo. Ser escravo não no sentido de ser obrigado, mas ser escravo no sentido de fazer tudo conforme a vontade do seu Senhor. Fazer não aquilo que eu quero, não servir da forma que eu quero, mas servir na forma mais íntegra daquilo que o meu Senhor deseja que eu faça. Então é disso que Jesus está dizendo. Então é impossível você servir completamente a dois senhores. É impossível você conseguir agradar na íntegra aquilo que os dois senhores querem. Ninguém vai conseguir isso. Além disso, irmãos, quem serve ou quem tenta servir a dois senhores vive debaixo de uma pressão. Vive debaixo de uma pressão enorme. Por quê? Porque os dois senhores vão colocar uma pressão sobre aquele que está servindo. Aquele que tenta servir a dois senhores, ele vai viver uma pressão. Por quê? Porque em todo o tempo, esta pessoa que está tentando servir a dois senhores, ele vai ter que ficar contornando situações para não chatear um senhor ou não chatear o outro. Então ele vai viver debaixo daquela pressão. Será que se eu fizer isso que Mamon pediu, eu não vou desagradar a Deus? Será que se eu servir a Deus dessa forma, eu não vou desagradar a Mamon? Então aquele que tenta servir a Deus e a Mamon, aquele que tenta servir a Deus e o mundo, ele vive debaixo de uma pressão. Ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe o que ele faz de melhor para agradar um, agradar o outro. Então ele vive sob uma pressão. Por quê? Porque ele vive tentando agradar um e tentando agradar o outro, mas isso vai entrar em choque. Então esta pessoa vai acabar entrando ou vivendo debaixo de uma pressão. E a minha mensagem hoje é para libertar você de toda a pressão que tem estado sobre a sua vida. O crente aqui hoje para dizer um glória a Deus comigo esta noite. A nossa estrutura física não suportaria você servir na íntegra. Você ser um servo totalmente espiritual e ao mesmo tempo você também ser um servo totalmente carnal. Vai entrar em choque. Nós não vamos conseguir compreender muito isso. Para que eu seja um servo espiritual, ou servir em tudo aquilo que é espiritual e ao mesmo tempo tentar servir em tudo aquilo que é carnal, meu irmão, isso é impossível. Então esta bonita do seu lado e diz para ele assim: meu irmão, esta noite você precisa fazer uma escolha eterna. Alguém diz amém? Jesus então ele está dizendo, não pode servir a Deus e não pode servir a quem? A Mamon. Mamon, irmãos, não é propriamente dinheiro. Vamos lá, eu quero que você entenda umas coisas comigo. Mamon não é só dinheiro. Segundo Champlin foi um teólogo e escritor
que publicou, irmãos, um comentário em grego para o português, versículo por versículo da Bíblia, na década de 80. Segundo ele, Mamon pode significar aquele na qual alguém confia. E eu quero caminhar por aí essa noite com você. Ele diz que Mamon também pode trazer essa ideia, aquele no qual alguém confia. John Wesley foi um evangelista inglês, irmãos, no século XVIII, e ele foi cofundador do ministério metodista. John Wesley foi um dos grandes pregadores do século XVIII, e John Wesley dizia em um dos seus sermões que Mamon é tudo aquilo que pode ser adquirido com dinheiro. Então não é só o dinheiro em si, não é a nota de 100 reais, a maior nota que nós temos aqui no Brasil, não é a nota de 100 reais que é o Mamon. Ele está dizendo que Mamon pode ser tudo aquilo que nós adquirimos através do dinheiro. A maioria dos teólogos sobre esse texto, eles vão traduzir a palavra Mamon como riquezas. Não apenas dinheiro em si, mas riquezas. Ou tudo aquilo que representa riquezas. E o que a riqueza pode comprar? Tranquilidade, honra, ou até mesmo prazer sensual. Tudo isso está envolvido debaixo desse nome, desse termo Mamon. Então Jesus está dizendo que nós não podemos servir a esse Mamon e servir a Deus. Jesus vai colocar esse Mamon e vai colocar ele como se fosse um Deus nesse sentido. Por quê? Porque algumas pessoas o servem. Não porque ele seja Deus, mas porque algumas pessoas se submetem. Como o próprio Chamberlain está dizendo, como algumas pessoas acabam confiando nesse Mamon. Agora, nós precisamos, irmãos, levar também em consideração que Jesus, nesse texto, se você olha, nós lemos o versículo 24, mas se você ler o versículo 19 e o versículo 20, não precisa ler agora, é o mesmo contexto. Jesus estava discorrendo, falando sobre riquezas. Então ele diz no versículo 19 e no versículo 20, por exemplo, ele diz assim, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ferrugem come. Ele está dizendo assim, olha, onde o ladrão rouba. Ele está dizendo assim, olha, não junte tesouro no céu. Versículo 20 ele diz, junta tesouro na terra. Depois ele vai dizer, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então o contexto que Jesus vem falando é sobre riquezas, sobre tesouro. E aí quando chega então no versículo 24, ele conclui essa fala dizendo, então olha só, não junte tesouro aqui, junte no céu. Por quê? Porque ninguém vai conseguir servir a dois senhores. Não vai conseguir servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. Porque ele está dizendo o quê? Porque onde estiver a nossa riqueza, ali estará o nosso coração. Então, irmãos, diante dessa lógica aqui, dessas palavras de Jesus, a partir do versículo 19, Mamon fala de riquezas. Mamon fala de amar o mundo. Mamon fala de amar o mundo e as coisas que no mundo há. Então, na verdade, nós vamos ter hoje uma compreensão bem mais ampla. É condicionar, é quando nós condicionamos a nossa alegria em ter ou não ter. É quando nós condicionamos a nossa esperança nas coisas dessa terra. É quando nós depositamos a nossa confiança e esperança no dinheiro que temos, na riqueza que temos, naquilo que compramos ou naquilo que queremos comprar. Ah, quando eu comprar aquele telefone da última geração, aí eu vou ficar feliz. Não. Não pode ser assim. Mas quando nós condicionamos as nossas alegrias às coisas materiais, isso se torna Mamon. Mamon, nos dias em que Jesus estava pregando sobre esse tema, no dia que Jesus está dizendo ali no Sermão da Montanha, Mamon naquele tempo, irmãos, era conhecido como um Deus da riqueza. E sobre tudo aquilo que a riqueza traz consigo. Então olha que coisa interessante. Nos dias de Jesus, por isso que Jesus vai citar essa expressão Mamon. Porque nos dias de Jesus, Mamon é considerado como um Deus que administrava as riquezas dos ricos. Ele era considerado como o Deus da riqueza.
Porém, Mamon é mentiroso, irmãos. Por quê? Porque a verdadeira riqueza está nas mãos de Deus. Agora, vamos caminhar. Jesus aqui não estava proibindo de você adquirir alguma coisa nessa terra. Jesus aqui não estava proibindo de você trabalhar aqui nessa terra. Jesus estava alertando sobre qual influência essas coisas têm tido sobre a sua vida. Eu posso trabalhar, eu posso comprar um telefone, eu posso comprar um sapato, eu posso comprar alguma coisa, nós podemos sonhar em melhorar, talvez o carro já não está tão bom, você está orando e trabalhando para comprar um outro que seja um pouco melhor. Jesus não está proibindo essas coisas, Jesus está alertando para dizer qual a influência dessas coisas na sua vida. Quando essas coisas tomam um lugar de prioridade na nossa vida, isso é um problema. Então nós estamos servindo a outro Senhor, que não é o Senhor, o nosso Deus. Quando uma pessoa, irmãos, não consegue definir a quem ela serve, se ela não consegue definir se ela serve a Mamon, eu já expliquei para você o que é, ou se ela serve ao Senhor, ao nosso Deus, sabe o que acontece? Essa pessoa não consegue desfrutar do melhor que Deus tem para oferecer a ela. Talvez o que está faltando para vocês usufruir, para nós usufruirmos do melhor que Deus tem reservado para nós, seja apenas nós tomarmos uma escolha definitiva e servirmos a Ele de verdade. Posso ouvir um amém aí, amados? Ah, não, deixa eu ouvir um glória a Deus aí, bem forte. Às vezes quando essa pessoa que não definiu ainda, e ela por não ter definido, então não consegue usufruir o melhor que Deus tem, quando ela está diante de Deus, às vezes ela não tem paz. Por que ela não tem paz? Porque ela está diante de Deus, mas mesmo diante de Deus ela não tem paz, porque ela está pensando nas coisas dessa terra. Ela está pensando nas riquezas dessa terra, está pensando em Mamon, naquilo que ela tem para comprar amanhã, não está aguentando mais o culto terminar, porque precisa fazer, e tem que comprar, e tem que fazer, não. E às vezes quando a pessoa, ela não se define, ela está na igreja, mas ela não tem paz. Por quê? Porque aqui na igreja o culto começa, então ela fica incomodada. Por quê? Porque ela sabe que durante a semana ela serviu a Mamon, ela aprontou, ela fez tantas coisas, ela fez tantas coisas que não condiz com aquilo que a Bíblia chama, com aquilo que a Bíblia diz. Ela se entregou ao pecado, ela se entregou aos benefícios deste mundo. Então quando ela vem para o culto, ela fica incomodada. Por quê? Porque ela fez tantas coisas, ela serviu a Mamon a semana toda. Então no culto ela não consegue usufruir daquilo de Deus. Quando acaba o culto e volta durante a semana, a segunda-feira ela é confusa. Na segunda-feira ela volta a servir ao Deus Mamon. E quando na segunda-feira ela quer servir ao Deus Mamon, mas ela também não consegue. Por quê? Porque fica com a consciência pesada. Nossa, ontem eu fui no culto, como é que eu faço isso hoje? Ontem eu fui no culto, como é que eu estou aprontando aqui hoje? Ontem eu fui no culto, como é que hoje eu estou entrando no motel? Então ela vive em conflito. Ela nem usufrui o mundo e nem usufrui a igreja. Jesus está me chamando, e Jesus está nos chamando para fazermos uma... me ajuda, querido. Fazer o quê? Uma escolha. A pessoa que não se define, irmãos, ela vive um conflito. Se ela se torna um pecador de vez, ela vai desagradar a Deus. Se ela se converte e toma uma posição de vez, ela vai chatear Mamon. Como é que vai ficar os prazeres do mundo que ela gosta? Então ela vive conflito. Então ela tenta agradar um pouco aqui na igreja e tenta agradar-se a si mesmo um pouco lá fora. Não podemos viver assim. As pessoas se esforçam ao máximo para agradar a Deus num culto, mas durante a semana se esforçam ao máximo para agradar a Mamon lá no mundo. Jesus está dizendo, nós não podemos o quê? Servir a dois senhores. Tem gente, irmãos, ele quer ficar bem com todo mundo. Ele quer ficar bem com Deus e ele quer ficar bem com o mundo.
quer ficar bem com os irmãos da igreja, mas também quer ficar bem com a turma da cerveja da sexta-feira. Se a gente não se define, nós vamos viver um conflito. A pessoa é aquela que ama o pecado e ao mesmo tempo odeia o pecado. Já viu isso? Quando ela está lá na prática do pecado, ela ama o pecado. Ela tem prazer no pecado. Ela tem prazer naquilo que ela está fazendo. Terminou ali, 1 hora, 2 horas depois, ela já está lá no quarto falando: meu Deus, eu odeio o pecado, nunca mais. Ai, o que eu fiz? Oh, odeio o pecado. Aí no outro dia levanta de manhã, vai para o serviço, aí tem aquela pessoa lá, de novo ele ama o pecado. Vive um conflito, ama o pecado e odeia o pecado ao mesmo tempo. Nós temos que tomar uma decisão. Ou você ama o pecado, ou você ama a Deus. Ou você toma uma decisão, você tem que tomar uma decisão, nós precisamos tomar uma decisão. Eu odeio o pecado, eu não quero mais praticar o pecado, eu quero hoje tomar uma decisão de abrir mão do pecado, e hoje eu quero fazer uma escolha eterna. Eu quero servir a Deus por toda a minha vida. Mas quando a pessoa não se define, ela vive um conflito infernal. Tem pessoas, irmãos, que no mesmo dia, a pessoa consegue orar, cantar, chorar, ler a Bíblia, e no mesmo dia ela consegue, mais tarde, pega um copo de cerveja, toma uma, assiste pornografia e comete adultério. No mesmo dia, na mesma semana. Às vezes o contrário, no mesmo dia, faz um tanto de coisa, toma uma, assiste pornografia, comete um adultério e depois vai para o culto. Se vai para o culto para se arrepender e para nunca mais nunca mais voltar a fazer aquilo, louvado seja Deus. Diz amém aí comigo. Mas se vive esse conflito, se vive essa inconstância, está servindo a 2 senhores. Servir a 2 senhores, igreja, deixa qualquer um maluco. A solução é tomar uma o quê? Decisão. Me ajuda, olha essa pessoa bonita do teu lado, fala para ele: meu irmão, hoje é tempo de tomarmos uma decisão de uma vez por todas. Vale um glória a Deus aí bem forte. Irmãos, existe um provérbio oriental, e esse provérbio oriental ele diz assim: ninguém é capaz de carregar 2 melões na mesma mão ao mesmo tempo. Você terá que deixar um e levar o outro. Entende? Ninguém consegue levar 2 melões na mesma mão no mesmo tempo. Tem que tomar uma decisão. Se tentar levar os 2, o que vai acontecer? Nenhum, nem o outro. Ou corre o risco de cair os 2 e estourar. Então nós precisamos tomar uma decisão. Quando o profeta Elias subiu no Monte Carmelo, e estava lá o povo de Israel, qual foi a palavra do profeta Elias para aquele povo? Aquele povo estava tentando servir a 2 senhores. Eles queriam servir a Deus, eles queriam servir a Baal. Baal é um tipo de mamon, podemos aplicar assim. E então Elias, o profeta, chama aquele povo e diz assim para eles: olha, até quando vocês vão cochear entre 2 deuses? Se Baal é Deus, então serve ele. Se Yahvé é o Senhor, então serve ao Senhor. Mas hoje vocês precisam tomar uma decisão. Tem coisa que não dá, irmãos. Se você tentar juntar fogo com água, o que acontece? A água apaga o fogo. Ou o fogo consome a água. Mas não dá para andar junto. Não se misturam. Trevas e luz não se misturam. Quando nós acendemos as luzes aqui do centro de convenções, as trevas foram embora. A escuridão acabou. Se apagar as luzes, a escuridão volta. Não anda junto, não consegue conectar. Elas não se misturam. E isso nós precisamos entender. Porque servir a Deus, servir a Mamon é a mesma coisa. Não se mistura, não se conecta. Não há parceria entre Deus e Mamon na vida de ninguém.
Não tem como andar junto. Então, se nós queremos servir a esses dois senhores, não vai ter jeito, não vai haver acordo entre eles, não tem como. Mas aí a pessoa faz assim: não, se eu estou perto dos crentes, eu sou crente. Se eu estou sozinho no mundo, eu sou do mundo. Depende de onde eu estou. Depende com quem eu estou. Não pode ser assim. Nós temos que tomar uma decisão eterna. Ou nós somos de Deus, ou somos de Mamon. Você é de quem? Vamos lá. Ou somos de Deus, ou somos de Mamon. Você é de quem? Você é de quem? Ou nós confiamos em Mamon, ou nós confiamos nas riquezas desse mundo, ou nós confiamos em Deus. Então nós temos que fazer uma escolha, e essa escolha tem que ser eterna. Por quê, pastor? Porque é essa escolha que vai definir a nossa eternidade. Essa escolha, se você escolher Mamon, a sua eternidade é o inferno. Se você escolher Deus, Jesus, a sua eternidade é o céu. Diz um glória a Deus aí comigo, igreja. Mas se você escolher o caminho do meio e tentar servir a um e a outro, o resultado é o inferno. Se você olhar comigo em Apocalipse capítulo 22, me faz a gentileza. Por favor, vamos lá. Apocalipse 22, o verso 11. Quando você encontrar, diz um glória a Deus aí bem forte no seu lugar. Apocalipse 22, o último livro da sua Bíblia. Apocalipse 22, 11. Vamos ver, quem achou diz amém. E eu preciso que você entenda que a mensagem de hoje não é para acusar ninguém, não é para apontar ninguém, e muito menos para te constranger, muito pelo contrário, irmãos. Essa mensagem é para todos nós, para mim, para você. É uma oportunidade de Deus para a gente aprumar a nossa vida aqui hoje. Deixa eu ver um glória a Deus aí bem forte. Então, olha aí, Apocalipse 22, 11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda mais. E quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, faça justiça ainda mais. Quem é santo, seja santificado ainda mais. Por quê? Porque ele diz no versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Olha o que está escrito em Apocalipse, irmãos. Apocalipse está dizendo o seguinte: tem que tomar uma decisão. Não fique meio sujo. Olha para mim. Não ande meio sujo. Imagine se o diácono que trouxe água para mim aqui agora dissesse para mim assim: pastor, essa água está praticamente limpa. Mas eu estava limpando o banheiro e não deu tempo de lavar a mão, e sem querer meu dedo pegou na água. Mas está praticamente limpa, pastor. Foi só um pouquinho, só na beiradinha do meu dedo que estava sujo lá, que eu estava lavando o banheiro. E aí? Você bebe? Você fala para ele assim: tá bom, então me mostra aqui onde foi que você pôs o dedo, que eu vou beber embaixo. Não existe. Olha para mim. Não dá para ser meio sujo ou meio limpo. Então o Apocalipse está dizendo o seguinte: quer andar sujo? Então, irmão, aproveita. Faz igual porco. Vira na lama de um lado para o outro. Em casa tem um cachorrinho e me mata de raiva aquele cachorro. Dá banho no bendito. É uma cadelinha, dá banho. Fica toda arrumadinha, vai pra ele, toma banho. Aí, quando pensa que não, ela corre exatamente para o único lugar que tem terra vermelha. Está no automático. Quando você assusta, está lá com as patas tudo sujo. Não aguenta ficar limpo. Então preste atenção. Ela já decidiu. Eu posso lavar ela 200 vezes que ela vai voltar lá e vai sujar. Dependesse de mim, deixava sujo, mas não pode. 200 vezes que der banho, vai voltar lá e vai sujar.
Se você der um banho num porco e deixar ele branquinho, botar lacinho cheiroso, se ele pegar a porta aberta, ele vai correr para onde? Para o barro. Então, não tem meio sujo. Então, entenda comigo, irmãos, fala a verdade. Se você quer meio sujo, irmão, então aproveita, rola na lama. Em vez de você tomar só uma, toma 200. Enche a cara. Em vez de fumar um cigarrinho, meu irmão, fuma até morrer sem respirar. Ué. Não é, pastor Ribamar? Você vai fumar uma maconha? Vai logo pro crack, então. Fuma pedra até morrer. Mas morre satisfeito. Do que ficar o quê? Meio termo. Apocalipse está dizendo, quem está sujo, então se lambreque todo. Agora, se você quer ficar limpo pelo sangue de Jesus, se você quer servir a Jesus, então sirva a Ele direito. Apocalipse está dizendo, quer ficar limpo? Limpe-se mais ainda. Santifique-se mais ainda. Santifique-se mais ainda. Santifique-se mais ainda. Busque a Deus mais ainda. Vá no culto mais ainda. Leia a Bíblia mais ainda. Ore mais ainda. E você verá o céu se abrindo sobre a tua vida. Mas imagine, irmãos, eu prego aqui todo domingo. Imagine se chega a notícia aqui, eu chego aqui domingo e falo, irmãos, eu vou pregar, não estou bem não. Você já escutou eu falar isso em 10, 12 anos que eu estou aqui? Não estou bem não, irmãos. Os problemas vêm, irmãos, nós temos que correr para Jesus, confiar nele, nos santificar ainda mais. Porque assim nós vamos viver a plenitude da vontade dele. Deixa eu ver um glória a Deus aí essa noite. Então, a gente precisa tomar uma decisão. Satanás tentou convencer Jesus o caminho do meio. Olha que coisa. Satanás quis convencer Jesus que poderia servir dois senhores. Quando Jesus termina ali aquele momento de consagração, vem o tempo da tentação. E na tentação, Satanás tenta Jesus em 3 áreas, mas a terceira, Satanás disse para Jesus assim, Senhor, Jesus, se você se prostrar diante de mim, eu te dou todos os reinos dessa terra. Olha a proposta do diabo para Jesus. É como se o diabo estivesse dizendo assim, Jesus, olha, eu sei, quando você estava no céu, estava sentado à direita do Pai, não tem jeito, está lá. Mas agora, Jesus, você está aqui na terra. Aqui na terra mando eu. Aqui na terra é diferente. Então ele diz assim, Jesus, olha, vamos combinar um negócio. Eu sei que você é o Filho de Deus. Você é o Messias. Mas olha só, se você me adorar, não tem problema. Eu já adianto o seu lado, eu já te entrego tudo. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vamos negociar isso, Jesus. Pode ser o caminho do meio. Não tem problema, você pode ter 2 senhores também, porque quando o diabo está dizendo, se você me prostrar, o diabo então se tornaria senhor diante dele naquele momento, porque a gente só se prostra diante daquele que é senhor para nós. Mas Jesus virou para ele e diz o quê? Mateus capítulo 4, vamos ver, rapidinho, Mateus capítulo 4, olha a resposta de Jesus, sei que você sabe de cor, mas olha aí, Mateus capítulo 4, versículo 10, encontrou, diz amém. Então disse Jesus, sai Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele. Jesus estava definido, não interessa a proposta, o diabo está oferecendo ele as riquezas, está oferecendo ele tudo, não interessa qual a proposta, Jesus é definido, ele está dizendo para o diabo, olha, sai para lá diabo, você nunca ouviu falar, só a Deus deve adorar e só a Ele servirás. Ele está dizendo, eu só vou servir ao Deus dos céus,
Irmãos, Deus me deu essa palavra para pregar hoje para a igreja. Se a sua perspectiva é de vida eterna, você tem que se curvar somente ao Senhor. Se a sua perspectiva de vida é apenas a vida dessa terra, você vai acabar se curvando a Mamon. Se a sua perspectiva de vida, você só pensa nas coisas dessa terra, só pensa nas coisas deste mundo, só pensa nos próximos 10 anos, só pensa nos próximos 20 anos, só pensa, limita a vida aqui, você corre o risco de se curvar a Mamon. Mas quando a sua perspectiva é de vida eterna que foi garantida por Jesus a você, então você não se curva nunca mais a Mamon e você decide de uma vez por todas a servir ao Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador da sua vida. Escuta uma coisa, o Espírito Santo está alinhando as mensagens dos seus pregadores na terra. As mensagens dos últimos dias estão sendo alinhadas, todas elas pelo Espírito Santo. E a mensagem que os pregadores, que o Espírito Santo tem usado, e os pregadores que estão dando ouvido, a mensagem tem sido a mesma. 2 meses atrás eu tive a oportunidade de ir do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, e quando eu cheguei lá era a mesma. O Espírito Santo está alinhando a mensagem em toda a terra. E a mensagem que Ele está alinhando em toda a terra para a igreja é: igreja, se prepare. Igreja, se prepare, se alinhe. Igreja, faça uma escolha. Ele está dizendo: igreja, se apronte, porque eis que cedo venho. Jesus está chamando a igreja em toda a terra para se alinhar, para tomar uma decisão. Não podemos mais viver meio lá, meio cá. Talvez você veio aqui hoje somente para ver essa mensagem, para tomar uma decisão. Não dá mais para viver um pé na igreja e um pé no mundo. A gente brincava quando era criança, o crente girafa, o corpo da igreja, a cabeça no mundo. Não dá mais, meu irmão. Tem que estar definido. Tem alguém aqui essa noite comigo? Vai dizer um glória a Deus aí, meu irmão? Vamos colocar Jesus como centro na nossa vida. Vamos colocar nossa vida no altar. Vamos nos dispor a fazer a vontade de Deus aqui na terra. Vamos arrumar a nossa vida como uma noiva que se arruma para encontrar com o noivo no dia do casamento. Quantos querem isso? Diz um glória a Deus bem forte. Então você precisa definir uma coisa hoje: a quem você serve. Agora tem uma coisa que eu fiquei apaixonado com esse texto. Jesus, ele completa esse ensinamento. Esse bloco de ensinamento Jesus vai completar como? Ele diz assim: olha, não pode servir a 2 senhores. Se você servir a Deus e a Mamon, você vai desagradar um, tem que tomar uma decisão. Só que os próximos versículos, Jesus diz assim, é como se Jesus estivesse dizendo assim: se você me escolher como seu Senhor, você não precisará mais viver ansioso. Pegou ou não pegou? Está tudo nesse texto. Ele diz assim: não se pode servir a 2 senhores, a Deus ou a Mamon. Vai agradar um ou desagradar o outro. Mas o próximo versículo que eu vou ler com você traz exatamente esse entendimento. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se você me escolher como Senhor, você nunca mais precisará andar o quê? Ansioso. Quer ver? Quer ver isso? Versículo 25, vamos ler. Versículo 25, ainda em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quem encontrar diz amém. Por isso vos digo, encontraram, irmãos? Olha só, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus anseios, ou em toda a sua ansiedade, acrescentar um covo à sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita de tais coisas. Olha, irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quando você escolhe Ele, quando você escolhe a Deus para ser o seu Senhor, Ele cuida de você. Quem escolhe o mamon morre, tem que morrer atrás, correndo, atrás de riquezas que são perecíveis, vão ficar aqui. Quem escolhe ao Senhor, Ele está dizendo, não vai precisar andar ansioso, por quê? Porque Ele cuidará de você. Ele está dizendo, o seu Deus, o vosso Deus, sabe daquilo que você precisa. Você acredita nisso? Para dizer um glória a Deus, hein, meu irmão? Claro que o entendimento aqui, irmãos, não é entendimento de abandonar o serviço, de abandonar o trabalho. Não é isso. O crente foge da preguiça como foge do adultério. Vou falar de novo, me ajuda aí, você vai dar um glória a Deus aí. O crente foge da preguiça como foge do adultério, meu irmão. Porque o crente é trabalhador. Deixa eu ouvir um glória a Deus aí, bem forte comigo. Então, entenda uma coisa. O entendimento aqui não é abandonar o trabalho. Mas é quando você trabalha no seu trabalho, você não trabalha por ganância nessa vida, você trabalha pelo seu sustento. E no seu trabalho você procura glorificar o nome de Deus. Quando você traz o sustento para a sua família, você procura glorificar o nome de Deus. Deixa eu ver um glória a Deus aí bem forte. Sempre acreditando e sempre descansando em Deus. Por isso que o crente que confia no Senhor, todos os dias ele pode declarar: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar. Com seus olhos fixos em Deus, você precisa fazer tudo o que você puder para prover as coisas de forma honesta aos olhos dos homens. E depois que você conseguiu prover ou trazer tudo aquilo de forma honesta, pegue tudo que você conseguiu, coloque nas melhores mãos, nas mãos de Deus, e deixe os resultados sobrenaturais com Deus para Ele fazer acontecer na tua vida. Irmãos, esse é um trecho da Bíblia que demonstra a preocupação e o cuidado de Deus conosco. Ele cita comida, bebida, roupa e descanso. Cita o quê? Comida, bebida, roupa e descanso. E é Deus dizendo: você não vai precisar servir a mamon. Se você escolher me servir, Deus diz, eu posso cuidar de você. Você entende? Se você me servir, o que Deus diz? Eu posso cuidar de você. A crise dos nossos dias são de doenças emocionais, de crise existencial, de depressão, de ansiedade ao extremo, o desespero pelo ter, o desespero pelo sucesso, o desespero por comprar tudo que vende. E alguns crentes acabam se perdendo na loucura deste século. Mas em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, eu encontro o remédio para essas crises. E em Mateus 6,33 está o maior remédio para essas crises, irmãos. Diz assim em Mateus 6,33, e nós devemos saber de cor. Diz assim, mas é o mesmo texto. Ele fecha com esse conselho. Lá em cima ele falou, escolhe um ou outro.
Mas se você escolher Ele, Ele vai cuidar de você. E aí o versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, o quê? Essas coisas vos serão acrescentadas. Então, igreja, ou eu acredito em Deus, ou eu vou vender picolé. Só uma expressão para você entender. O salmista diz: porque estás aflita, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu preciso aprender a profundidade da expressão reine em mim. Vou terminar. Eu preciso entender qual é a profundidade disso. Reino de Deus. O Sermão do Monte, o foco principal é o reino. E eu preciso aprender o que é isso. Reino de Deus em mim. O Senhor reinar na minha vida. Eu preciso fazer essas declarações, dizer: Deus Todo-Poderoso, reine na minha vida. E Jesus está dizendo: busque esse reino. Busque o reino de Deus. O que é buscar, irmãos? Buscar e procurar. Buscar e querer. Buscar e ter como prioridade. Sim ou não, amados? Buscar é ir atrás, pegar, querer, trazer. Você até pode fazer outras coisas, você pode trabalhar, comer, dormir, descansar, mas em todo tempo, em meio a tudo isso que você está fazendo, ainda que trabalhando, ainda que comendo, ainda que descansando, o seu coração precisa estar em uma busca constante pelo reino de Deus. Mateus escreve: buscar em primeiro lugar. Lucas escreve: antes de tudo, busque o reino dos céus. Ou seja, Ele é a prioridade na nossa vida. E quando eu busco o reino, eu aplico o reino na minha vida. Então eu preciso todos os dias gritar isso dentro de mim: Senhor, reina na minha vida, reina no meu coração, traz o teu reino em mim. E Ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Que é isso? É não esperar a justiça humana, é não estar atrás da justiça humana, mas aguardar a justiça de Deus. A justiça de Deus vem através de Jesus, é como uma dádiva de Deus para você. Por quê? Porque através da justiça de Deus em Jesus, nós somos perdoados, nós somos restaurados, nós somos levantados. Ele faz de você um crente salvo, remido, justificado, santificado para a glória do Deus Pai. Se tem um crente aqui comigo essa noite, diz glória a Deus. Então, quando nós aprendemos o poder dessa expressão, reina em mim, Jesus, sabe o que nós vamos aprender? Para me fechar, nós vamos aprender uma coisa: descansar em Deus. As muitas preocupações dessa vida têm como objetivo roubar a sua paz, tirar de você a alegria de buscar o reino de Deus. Às vezes as aflições ou mamon conseguem arrancar a paz de um crente para que ele não busque o reino. As preocupações dessa vida, irmãos, já impediu a muitos. Muitos se permitiram ser impedidos pelas ocupações e preocupações dessa vida. Muitos não tem tempo mais para orar. Você tem? Muitos não têm tempo mais para ler a Bíblia. Você tem? Muitos não têm tempo mais para ir aos cultos. Você tem? Todo o tempo de alguns se resume: trabalho, 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 preocupações, trabalho, preocupações, conquistar, trabalho, trabalho, comprar, preocupações, pagar, trabalho, 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 trabalho. O convite de Jesus para você hoje é: me coloque em primeiro lugar na sua vida, e eu vou cuidar de você. Só que tem uma coisa, irmãos, nós vamos orar agora, sabe por quê? Você não pode deixar essa decisão para amanhã, senão você não vai tomar essa decisão. Se você sair daqui hoje sem essa decisão, você não toma nunca mais, sabe por quê? Porque lá fora, a correria louca da vida está te esperando do lado de fora ali.
Não precisa nem sair na rua, no passeio, já está te esperando. Está te esperando, irmãos. Se você é daquele que desliga o telefone no culto, na hora que você sair na porta, ligar de novo, já chega tudo. Blá, 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 no WhatsApp. Então, antes de você voltar para lá, aproveita que você está aqui, tome uma decisão hoje e diga: Jesus, reina sobre mim. Eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho buscar o teu reino em primeiro lugar. Mas eu quero convidar você a buscar o reino de Deus como algo que é seu, como algo de que você faz parte. Você faz parte do reino. Deixa eu ver um glória a Deus aí, amado. Um pensador americano escreveu: se alguém possui terras, na verdade, as terras é que o possuem. Eu quero então ser possuído pelo reino de Deus. Entende? Eu quero ser tomado pelo reino de Deus essa noite. Eu quero convidar você junto comigo a orarmos e dizer: Senhor, venha em mim teu reino. Quantos querem fazer isso comigo essa noite? Dizer para Deus: Senhor, a única preocupação nesse momento agora é eu quero aproveitar a tua presença. Quantos querem fazer isso comigo esta noite? Quantos querem? Diz um glória a Deus aí bem forte, igreja. Então eu quero te convidar para a gente, por algum momento agora, buscar o reino de Deus, buscar a presença dEle. Mas eu queria hoje, só você que quer tomar essa decisão, eu escolho o reino de Deus, eu escolho Jesus, digo não para mamon. Você que hoje quer tomar uma decisão, chega de viver lá e cá, hoje eu decido, eu quero o reino de Deus na minha vida, eu quero descansar nele. Quantos querem isso? Fica de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos. Fica de pé no lugar. Fica de pé no lugar. Todos que querem, fica de pé no seu lugar. Quantos entenderam a mensagem essa noite? Deixa eu ver, quantos entenderam a mensagem essa noite? Declara comigo: Senhor Jesus, reine na minha vida. Diga: reina no meu coração. Você quer isso mesmo para você? Deixa eu ver alguém para dizer um glória a Deus aí bem forte. Quando Ele reina, há descanso para nossa alma. Posso te pedir uma coisa? Nós vamos terminar o culto em 10 minutos. Posso te pedir alguma coisa? Você que está com o seu celular aí, ou desliga ele, ou coloca na bolsa, ou no bolso. Você que está com o relógio, tira o seu relógio, bota aí no bolso. Põe no bolso aí. Sabe por quê? Fica tranquilo, tá, irmãos? Eu não vamos estabolar o horário, não. Mas tira aí. Tira qualquer coisa que pode agora te lembrar das preocupações. Sabe o que é ter o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida? É entrar na presença dEle, despreocupado de toda preocupação. Entende aí? É meio redundante, mas entende? É entrar diante dEle o quê? Despreocupado de qualquer preocupação. Então eu queria hoje que você pudesse, pelo menos durante uma música, clamar a Ele e dizer: Senhor, reine na minha vida. Hoje eu decido, eu vou servir apenas o Senhor. Eu vou servir o Senhor de toda a minha alma, de todo o meu coração. Eu não quero viver uma vida dupla, eu não quero servir a mamon. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Você pode cantar e declarar isso comigo essa noite e dizer isso para Ele. Sabe por quê? Sabe qual será o resultado? Paz. Paz na sua vida. Paz na sua vida. Você entende isso, igreja? Então nós vamos reduzir as luzes, porque eu quero que você, por esses minutos, nem que seja durante uma canção, eu quero que você agora se desprenda de toda a preocupação e peça a Ele para que o reino dEle venha sobre a sua vida. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. E a Edilene vai cantar aquela canção: Aquieta minha alma.
Por quê? Porque aquele que tem o reino de Deus tem a alma aquietada pelo Senhor. Ele descansa no Senhor. Ele não anda ansioso pelo dia de amanhã. O que eu vou fazer? O que eu vou comer? O que eu vou beber? Ele descansa em Deus. Fecha teus olhos. Aproveita agora esse momento. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, me chama pra perto. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. O amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. O amor que você sente por mim, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, mas eu sei você estará ao meu lado. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.
se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, aquieta minha alma. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Porque está batida, porque te perturbas. Espera em Deus, 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 espera em Deus. Porque na verdade eu descobri mas meu coração é teimoso. Sei que depender é como viver. Eu preciso acreditar no que você me diz. Aplauda com toda a tua força essa noite. Oh, aleluia! Senhor, que o teu reino esteja na nossa vida. Reine sobre nós, Jesus. Reine sobre esta igreja, Senhor Jesus. Reine na nossa vida. Nós descansamos em Ti. Em Ti está tudo o que precisamos. Senhor, traz agora conforto às nossas almas. Senhor, traz agora conforto às almas que aqui estão. Reine no coração de cada pessoa que agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Há um moço aqui na frente entregando a vida para Jesus. Há mais alguém hoje que gostaria de fazer isso? De entregar a vida para Jesus? Se tem, vem aqui, eu quero orar com você. Ou de reconciliar com Jesus. A igreja ainda orando. Talvez você entrou aqui hoje
E você entende que agora é a sua oportunidade de tomar essa decisão, voltar para Jesus, voltar para o reino. Tem alguém? Se tem, faz o sinal, vem aqui, eu quero orar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a igreja em oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos aqui para frente, vamos orar. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, no nome de Jesus, o José Ferreira Lima hoje está tomando a decisão de entregar a vida em tuas mãos. Hoje ele está abrindo mão, Senhor, de mamon, abrindo mão dessa vida que ele estava vivendo. E hoje ele toma a decisão pelo reino de Jesus. Que o Senhor o ajude, que o Senhor o abençoe e que seja um novo tempo na vida deste homem, em nome de Jesus. E todos digam: um forte aplauso a Jesus. Mais forte a Jesus essa noite. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Você diz amém? Quantos foram abençoados essa noite? Aprendeu aí, irmãos? Guarda esta palavra no teu coração. Amém ou não amém?